Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma em todo o Brasil. Eu sou o Padre Rubens da Cruz, administrador da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus, na cidade de Iguape, litoral sul do estado de São Paulo. E este é o programa Presença de Deus, levando até você que está em casa uma palavra, uma mensagem de conforto, de esperança. Você que passa por tribulações, por dificuldades, este é o momento de você perceber a presença de Deus em sua vida e assim seguir mais confiante na sua caminhada, seguir adiante dando passos concretos de fé na sua vida. Deus nunca te abandona, Ele sempre está com você, não importe aquilo que você está vivendo, nada importa. Porque a presença de Deus, ela supera todas as nossas tribulações, todas as nossas dificuldades. Ao longo deste momento de oração, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. É muito importante que, ao enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, você coloque o seu nome completo, a sua cidade, o seu estado, de tal forma que pessoas que neste momento nos acompanham em todo o Brasil possam rezar também por você e que, te identificando, a gente possa manter uma relação mais próxima, uma relação mais direta com você que está em casa, com você que reza conosco neste momento. Então envie a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp e nós vamos manter este contato mais próximo com você. Dentro deste ano de oração indicado pelo Papa Francisco, nós estamos percorrendo um itinerário de fé. Refletimos durante as últimas semanas, os últimos meses, sobre diversas formas de oração que são possíveis. E hoje nós queremos falar não de uma forma de oração propriamente dita, mas de uma vivência, de uma prática religiosa que pode nos ajudar muito a viver uma vida de oração mais plena, mais frutuosa, mais concreta. É um passo gigante que damos em nossa vida para que de fato ela seja plena e cheia da presença de Deus. Vamos tratar hoje sobre o assunto da direção espiritual. Mas para que a gente trate desse tema, vamos agora invocar a presença de Deus. Vamos pedir a Deus a graça de fazermos juntos um bom momento de oração, um bom momento de reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como eu disse, se você já tem esta prática de direção espiritual na igreja, você sabe a importância que este tipo de orientação ela tem para o bom andamento da nossa vida interior, para o bom andamento da nossa vida de oração, da nossa intimidade com Deus. Em geral, como isto favorece a progressão, o progredir na nossa vida cristã, como isso é importante, como isso é bom. Talvez você não faça esse processo de direção espiritual ou até mesmo não saiba o que é. Por isso, neste momento de reflexão, nós vamos tratar sobre esse tema para ajudar você que não conhece, para que você possa, a partir das considerações que vamos fazer a seguir, encontrar este meio que vai favorecer a sua interioridade, a sua vida cristã de maneira muito eficaz. É interessante lembrar
que a igreja sempre recomendou a direção espiritual como uma forma de amadurecimento da vida cristã. Se você deseja amadurecer de forma séria, de forma real, de forma concreta a sua vida cristã, você precisa deste direcionamento, desta orientação espiritual. É como se a gente pensasse, alguém que tem problemas cardíacos, ele vai procurar um cardiologista. Alguém que é esportista, ele necessita de um técnico para se desenvolver melhor naquele esporte que pratica, e se for uma competição, para competir melhor, sem a ajuda técnica ele não vai fazer grandes coisas, por maior que sejam as suas capacidades, os seus dons em realizar aquilo. Se ele não tiver um técnico, ele não será um bom jogador, um bom competidor. Assim também, na vida espiritual, ninguém vai ter uma vida espiritual saudável, concreta, se não tiver uma boa orientação, um bom direcionamento. Então eu digo que a direção espiritual também precisa de um técnico, também precisa ser bem orientada, bem vivida. Então nós primeiramente nos associamos à figura de Jesus, o bom pastor. Aquele que atende à confissão, aquele sacerdote que orienta espiritualmente uma pessoa, e aliás, quando nós dizemos sobre direção espiritual, a nossa primeira tendência é pensar de que esse processo é feito por um sacerdote, e nem sempre. Esse processo pode ser feito por sacerdotes, pode ser feito por religiosas e pode ser feito até mesmo por fiéis leigos. Dependendo da situação, dependendo do estado de vida que aquela pessoa a ser orientada espiritualmente vive, o diretor espiritual não necessariamente vai ser um sacerdote. O confessor, sim, o confessor é sempre um sacerdote. Mas o diretor espiritual nem sempre, necessariamente, é um sacerdote. E este diretor espiritual, assim como o confessor, ele assume o munus, ele assume as características, ele assume a missão de Jesus Cristo, o bom pastor. Como diz Jesus na parábola das ovelhas, lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e elas também o conhecem. E por isso ele vai indicando o caminho para conduzi-las a bons pastos, a verdes pastagens. E o bom pastor também é aquele que defende as ovelhas das ciladas, dos ladrões, dos lobos. Isso tudo está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, que vai trazer as parábolas do bom pastor. Então, o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e elas também o conhecem, o reconhecem. O bom pastor é aquele que vai ajudar as ovelhas a não se extraviarem, a não se perderem no caminho. E se isso acontecer, é aquele que vai ajudá-las a voltar ao redil, a voltar ao bom caminho. Então, a direção espiritual, assim como a confissão, está intimamente ligada à figura de Jesus, o bom pastor. O bom diretor espiritual, como eu disse, ele deve ser sempre reflexo de Jesus, o bom pastor. Por isso é importante, na hora de escolher o diretor espiritual, pedir as luzes do Espírito Santo, pedir a graça de Deus. É preciso ter liberdade na hora de escolher o diretor espiritual. E é preciso, principalmente, ter o desejo de avançar, de crescer espiritualmente, de progredir espiritualmente, de progredir no caminho da fé. Não adianta de nada você escolher um diretor espiritual que seja um padre amigão, que seja aquele amigão, ele sabe
todos os meus limites, Ele sabe da minha vida inteira, Ele sabe tudo que eu faço de certo, de errado, e então eu vou escolher esse aqui que é meu amigão. O diretor espiritual, ele não é aquele que vai bater papo com você de forma superficial ou até de forma mais aprofundada, mas que bate papo com você ou que passa a mão na sua cabeça quando você faz besteira e fala, é assim mesmo, tá bom, tá tudo certo, tá legal. A missão do confessor, a missão do diretor espiritual, ela vai muito além do simples compreender. Não basta compreender, é preciso orientar, é preciso guiar. Não basta desculpar tudo, perdoar tudo. É preciso guiar, é preciso dar direção certa, é preciso dar rumo certo. Então, o diretor espiritual, ele tem que falar com muita clareza sobre as nossas falhas. Ele deve nos ajudar. Ele deve ter afeto, mas ao mesmo tempo firmeza. Ele deve nos ajudar a lutar, a combater os nossos erros, os nossos vícios, a estar cada vez mais no caminho de Deus. Por isso, para que uma direção espiritual seja muito eficaz, muito produtiva, muito frutífera, é preciso seguir alguns passos importantes. Depois que você escolheu conscientemente o seu diretor espiritual, em segundo lugar, é preciso que você seja perseverante, né? Então, pelo menos conversas periódicas de pelo menos uma vez ao mês, não menos do que isso. Eu converso com o meu diretor espiritual 2 vezes no ano. Você não está sendo direcionado, a não ser que o seu diretor espiritual seja muito santo e você também. Quem sabe aí vai dar certo. Mas devem ser conversas constantes, conversas periódicas. E também não se pode chamar de direção espiritual o fato de você ter um padre de confiança que você só conversa de vez em quando. Isso não é direção espiritual. Ou que um padre que você confia e por isso você leva para ele algumas questões isoladas. Isso não é direção espiritual. Como eu disse, a escolha do diretor espiritual, do orientador espiritual, em primeiro lugar, ela deve ser livre. Mas também é livre a nossa decisão de seguir ou não os conselhos que ele nos dá. Ninguém é obrigado, não é uma coisa obrigatória, não é uma lei seguir os conselhos que o diretor espiritual nos dá. Por isso, o tempo todo eu estou insistindo, a direção espiritual ela se dá na liberdade. Liberdade de escolha do diretor, liberdade de seguir ou não os conselhos, de praticar ou não os conselhos, porém é uma liberdade na responsabilidade. Você deve ser responsável nas suas escolhas, nos teus atos, nas tuas decisões e por isso deve ser sempre ajudado. Peça sempre a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso maior diretor espiritual. É Ele quem nos direciona da melhor maneira possível espiritualmente. Então sempre pedir a sua ajuda, sempre pedir a sua graça, sempre pedir o dom do entendimento, do discernimento, para compreender o que Deus espera de nós, para compreender o que Ele deseja de nós, para compreender aquilo que Ele nos diz através do nosso diretor espiritual, do nosso orientador espiritual. E além de pedir o dom do entendimento para compreender, é preciso também pedir o dom da fortaleza para cumprir da melhor maneira possível, para se esforçar da melhor maneira possível para viver aquilo que nos é orientado, aquilo que nos é deixado, nos é dado. Mas antes de nós darmos algumas sugestões práticas para uma boa vivência de direção espiritual, eu queria dar uma dica mais prática, mais objetiva para você que está em casa, para você que nos acompanha neste momento através dos meios de comunicação, nesta programação Ultrafarma. Amanhã,
dia 8 de setembro, é dia do medicamento genérico mais barato na Ultrafarma. Como eu sempre digo, se na Ultrafarma você já paga mais barato normalmente, amanhã, dia 8, dia do medicamento genérico mais barato, você economiza muito mais. Os descontos chegam até 98%. É uma economia de verdade. Vale a pena, a partir da meia-noite de hoje para amanhã, você acessar o site ultrafarma.com e buscar o seu remédio genérico. Sobretudo você que toma remédios de uso contínuo, de uso constante, vale muito a pena você comprar seus medicamentos na Ultrafarma. Às vezes você vai pagar em medicamentos para meses de tratamento, o que em outras farmácias você gastaria em remédios para uso em um mês, em uma semana. Então você economiza de verdade comprando na Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com, dia 8, dia do medicamento genérico mais barato. Comprove o que eu estou te dizendo e a Ultrafarma estará cada vez mais no seu coração e na vida da gente. ultrafarma.com. Então nós estamos falando sobre a orientação, a direção espiritual. E agora eu quero dar a você que está em casa algumas sugestões, algumas orientações práticas para que você possa viver bem esta prática tão sugerida, tão importante na vida da igreja. Todos nós temos direcionamento espiritual, todos. Até o Papa tem o seu orientador espiritual, tem o seu pregador oficial, exatamente para que ele possa conduzir bem a igreja. Todos nós, sacerdotes, leigos, bispos, o Papa, todos nós necessitamos desse direcionamento espiritual. Então nós vamos agora aqui oferecer algumas sugestões práticas para viver com proveito esta direção espiritual. Além dessas coisas que eu já disse, vamos ver aqui mais alguns pontos. O primeiro deles é quando for fazer um direcionamento espiritual, quando você procurar um sacerdote para viver este processo, se prepare bem, reflita, faça uma boa meditação, prepare bem a conversa que você quer ter com o sacerdote. Não vá simplesmente de qualquer jeito, não chegue lá sem assunto, sem um tema específico que você deseja conversar, consultar, se aconselhar. Vá com algo concreto, vá com algo bem preparado. Se te ajudar, coloque por escrito quais os temas você precisa conversar com o diretor espiritual, quais as temáticas, quais as situações específicas você precisa de uma ajuda espiritual. Faz ali a listinha. Estes são os temas que eu quero tratar neste encontro, nesta direção. E como eu já estou insistindo, na hora de fazer a listinha, na hora de preparar a conversa, peça a ajuda do Espírito Santo. É Ele o nosso primeiro diretor espiritual, é Ele quem nos dá a primeira direção. Aliás, nunca vá procurar um sacerdote ou um diretor espiritual para ficar com, eu dizia isso outro dia sobre a confissão, para ficar com conversinha mole, para ficar falando bobagem, para ficar falando notícia de jornal, para ficar falando do tempo, para ficar falando da vida dos outros. Se você vai procurar direção espiritual para isso, para bater papo, existem lugares muito mais agradáveis para você fazer isso, que não o momento da direção espiritual. A direção espiritual é momento de conversa reta, de conversa direta, de conversa sincera com aquele que vai te orientar segundo as luzes do Espírito Santo, segundo a inspiração de Deus. Então nunca procure o orientador espiritual para bater papo, para ficar de conversa fiada. Em todo caso,
Lógico, você vai conversar, você vai chegar e cordialmente você pode dizer sobre algum assunto, alguma coisinha específica, mas nada que ocupe todo o tempo da direção espiritual. Outra coisa importante, depois que o processo estiver iniciado, sempre retome nas suas conversas se você está conseguindo seguir os conselhos dados, se você está cumprindo aquilo que você se propôs a fazer na última conversa, aquilo que foi orientado, quais as dificuldades para cumprir aquilo que você se propôs ou aquilo que você foi orientado, quais são as preguiças, quais são as tentações que te fazem se afastar daqueles propósitos, quais são os pecados, as situações que te impedem de tomar um caminho bom ali, ou aquilo que te fez abandonar aquela situação, aquele propósito, enfim. Retome sempre as tuas dificuldades, lembre-se de falar das tuas dificuldades em viver a fé, em de viver a vida cotidiana, a vida corrente. Apresentar os limites, apresentar as dificuldades é um ponto muito bom a ser abordado na direção espiritual. Também aproveite esse momento para comentar com o orientador aquelas inspirações que Deus te dá, que o Espírito Santo te concede. Então, aqueles bons pensamentos, aquelas práticas que valeram a pena e que te ajudam a modificar a sua forma de ser, a sua forma de agir, que te ajudam a concretizar melhorias na sua vida, coisas boas na sua vida, ou na sua missão, no seu apostolado, enfim. Não vá à direção espiritual simplesmente para ser um sujeito passivo. Alguém que senta ali e só ouve e vai embora. Depois volta no mês seguinte, senta ali, ouve e vai embora. Seja sujeito ativo, seja protagonista da tua direção espiritual. Apresente ao diretor espiritual as tuas concepções, a tua forma de enxergar as coisas, faça propostas. E se eu fizer de tal forma? E se tal situação eu resolver desta forma, e se eu ler tal livro? E se eu fizer tal oração? E se eu fizer tal penitência? Proponha, tenha atitude diante do teu orientador espiritual, tenha atitude diante de Deus, de Nosso Senhor. Não seja simplesmente alguém que ouve e vai embora, e não tem progresso, e não tem iniciativa. Todo caminho espiritual exige de nós iniciativa. Os temas, em relação aos temas da direção espiritual, os assuntos que se convém tocar, que se convém conversar, eles são muito variados, não existe uma relação de temas. Eu vou fazer direção e essas vão ser as temáticas, este vai ser o caminho. E ao mesmo tempo, eu diria que é impossível que a gente fale sobre todos os temas, sobre todas as situações, sobre tudo o que acontece numa única conversa, numa única entrevista com o diretor espiritual. Então vão ter conversas que os temas vão ser tais, em outras tais, sempre haverá esta variação, até porque às vezes o tempo em que se tem para fazer a direção espiritual é muito curto. Às vezes o sacerdote ali tem tempos de 15 minutos, de meia hora, né? Às vezes, se for muita graça de Deus, o sacerdote ali tem disponível 1 hora inteirinha para atender aquela pessoa, aquele orientando, né? Então, mas às vezes, então, estar preparados e saber administrar bem o tempo e falar aquilo que é necessidade mais urgente, mais necessária. Depois de dar estas orientações sobre a direção espiritual, eu insisto, não se trata de ir até lá e falar de tudo, de todas as situações, de todos os temas, todas as vezes. Uma orientação espiritual bem feita
não se faz se você fala de tudo. É preciso, digamos assim, apagar incêndios. É preciso tratar de focos, de situações mais urgentes, de situações mais graves, de situações que precisam da nossa atitude mais rápida. Não tente falar de tudo. Quem fala de tudo, quem expõe tudo, acaba não falando de nada, acaba não fazendo nada, acaba não transformando nada. Então, repetindo, fale daquilo que é relevante, fale daquilo que está mexendo mais com a tua alma naquele momento. E fale mais do andamento das tuas práticas espirituais, daquilo que está indo bem e daquilo que precisa melhorar. Em todo caso, eu espero que com estas sugestões, eu espero que com este roteiro que nós oferecemos aqui, você possa de forma útil, de forma renovada, ao longo dos meses, ao longo dos anos, adotar para a sua vida, para a sua caminhada, esta prática de orientação espiritual. E que você possa, de fato, diante de Deus, aproveitar bem esta prática, avaliar bem esta prática. E no próximo programa nós trataremos de mais de oração. Vamos agora pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada de fé e, sobretudo, sobre aqueles objetos que nós desejamos que Deus abençoe nesse momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos e filhas que nos diversos lugares nos acompanham. Acolhei os seus propósitos, acolhei os seus anseios e dignai-vos abençoar estes filhos e tudo aquilo que eles vos apresentam neste momento para receber a vossa bênção. Dai-lhes a proteção de todos os males, perigos e, sobretudo, a graça da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que esteve conosco, que rezou conosco neste momento, e nós nos vemos no nosso próximo encontro, juntos na presença de Deus. Há 24 anos, a Ultrafarma cuida da sua família, oferecendo sempre o melhor preço e a maior variedade de produtos. São medicamentos genéricos, de marca, vitaminas, produtos de higiene e muito mais. Tudo com os maiores descontos já vistos e com entrega garantida em qualquer lugar do país. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou visite uma das nossas lojas. Ultrafarma.com, a mais barata e maior farmácia online do Brasil. Saia do aluguel com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. A edição turbinada vai dar mais de R$500 mil para você. A cada R$50 em compras nos produtos da linha Sidney Oliveira, você recebe um cupom e concorre todos os dias até R$700. Mais sorteios de 10 mil toda semana. Mais prêmios de R$500 todo dia 8. E no final você ainda concorre a R$150 mil. Realize os seus sonhos com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Há 24 anos, a Ultrafarma cuida da sua família, oferecendo sempre o melhor preço e a maior variedade de produtos. São medicamentos genéricos, de marca, vitaminas, produtos de higiene e muito mais. Tudo com os maiores descontos já vistos e com entrega garantida em qualquer lugar do país. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou visite uma das nossas lojas. Ultrafarma.com, a mais barata e maior farmácia online do Brasil.